O Sukhoi S-70 Okhotnik, o novo drone de combate furtivo da Rússia, não era para ainda ser um mistério. Ele já deveria estar em serviço ou próximo disso. Quer dizer, talvez, possivelmente, quem sabe. Eles mostraram o protótipo, divulgaram ele voando em formação com um Su-57 e comentaram sobre testes de armamentos, entregas em série e possíveis datas de entrada em serviço. E ainda assim, aqui, agora, no ano do nosso Senhor de 2026 ele não está em lugar nenhum. Em vez disso, o S-70 está preso em um limbo peculiar. Não é algo de papelão feito apenas para propaganda. Muito evidentemente, algo real, genuíno, mas também algo que continua enfrentando obstáculo após obstáculo. Obstáculos que incluem, mas não se limitam a, realmente, sair completamente do controle e ter que ser abatido pelas próprias forças. Então, o que diabos está acontecendo com isso? Quando veremos isso realmente em ação? Será que algum dia veremos isso realmente em ação, de fato? Ou será que será mais um projeto de defesa russo em que engenheiros criam algo incrível que o Kremlin não consegue financiar? O que é realmente o S-70? O Sukhoi S-70, Okhotnik, que em russo significa caçador, não é apenas um drone muito grande e com aparência sofisticada. É um veículo aéreo de combate não tripulado, ou UCAV. Para simplificar, essa é uma classificação específica de drone, que é reutilizável, opera em pistas de decolagem e está equipado com todo tipo de sensores e equipamentos de vigilância. E o principal é que, bem, ele é armado. Mesmo entre drones armados, no entanto, o S-70, pelo menos como foi apresentado, é um pouco mais do que a imagem estereotipada que vem à mente. Porque apostamos que é isso que a expressão drone armado faz você imaginar. O americano, projetado e construído pela General Atomics, MQ-9 Reaper, ou talvez seu irmão mais velho, o MQ, um Predator. Não seis, noi, não sarcoso bababacei. Se você tem uma idade em que 67 só é engraçado por estar a 2 números do 69. Em vez de, bem, na verdade, a gente não sabe direito o que é que deixa os zoomers tão travados assim. E o Reaper, especificamente a variante A, tem 11 metros de comprimento, 20,1 metros de envergadura e um peso vazio de 2.223 quilos. Exatamente. O S-70, de acordo com fontes em russo, fontes de terceiros, vale ressaltar, porque não conseguimos encontrar nada oficial com os dados. É informado como tendo 14 metros de comprimento, 19 metros de envergadura e pesando 14.780 quilos vazio. Os detalhes podem ser debatidos, claro. Mas, pelas fotos dele com outros objetos de referência, parece correto, não? Entende o que queremos dizer, então? Como dissemos, é tudo um pouco mais do que a imagem estereotipada de um drone armado. Depois tem o formato dele, uma asa voadora, ou seja, uma aeronave de asa fixa sem cauda e sem fuselagem definida. Provavelmente você não estava se perguntando, pois é espectador do Megaprojetos e entende de aviões. No fim, tudo vira uma grande massa indistinta. Existem vários motivos para alguém querer uma aeronave com esse formato. Arrasto é coisa do passado com uma asa voadora, pois pouca parte da estrutura fica exposta ao ar, aumentando a autonomia e reduzindo o consumo de combustível. Isso foi só um bônus para os russos, pois o objetivo principal desse formato era tornar o S-70 furtivo. Resumindo, furtividade em aeronaves não é torná-las invisíveis aos olhos, mas sim ao radar, ou ao menos tentar isso. O radar funciona lançando ondas de rádio no céu, esperando que ricocheteiem em algo e captando-as na volta. A velocidade conhecida das ondas permite descobrir a distância do objeto ao medir o tempo que levam para retornar. Em uma aeronave convencional, há muitos elementos para as ondas ricochetearem: caudas, suportes de armas e outros. Uma asa voadora reduz as partes externas, diminuindo os pontos de ricochete das ondas de rádio e, assim, sua detectabilidade no radar, ou sua seção reta radar. Agora, existem outras medidas que você pode tomar para reduzi-la, mas vamos falar sobre elas mais tarde, já que neste trecho estamos interessados apenas em entender os fundamentos do design do S-70, que, para ser justo, já cobrimos. Então, vamos seguir em frente.
a difícil trajetória da Rússia até um drone de combate real. Agora, num pouco de contexto, a Rússia tem uma história com drones bem mais longa do que muitos pensam. Estamos falando de drones de verdade, grandes, caros, feitos sob medida, não dos pequenos drones comerciais ou FPV que viraram sinônimo da guerra na Ucrânia. Tecnicamente, grande parte dessa história é da União Soviética, não da Rússia, pois na década de 1970, a antiga União Soviética desenvolvia aeronaves como o Tupolev Tu-141 Estrela e o menor Tu-143 Reis, ambos vantes de reconhecimento rápidos, movidos a jato, lançados de veículos terrestres e recuperados com paraquedas após a missão. E embora fossem tecnologias bastante impressionantes para a época, com o 143 sendo introduzido em 1976 e o 141 em 1979, eles eram claramente produtos do seu tempo. Principalmente no sentido de que eram basicamente do tipo dispare e esqueça. Você pré-programava uma rota antes do lançamento, deixava ele seguir e depois recuperava quando voltava. Não era possível controlar ou corrigir o voo, nem havia controle ativo. Esse tipo de drone também não era exclusividade da União Soviética. Os Estados Unidos, por exemplo, tinham a família RAM-5A e o Lockheed D-20, e um introduzidos em 1952 e 1969, respectivamente. Ambos também eram unidades pré-programadas, sendo que o último apenas seguia sua rota a mais de Mach 3. Após o colapso da União Soviética, a Rússia independente não agiu. Pelo menos por um tempo. Enquanto os Estados Unidos avançavam, lançaram o Predator nos anos 90 como vante de reconhecimento de longa duração, depois o armaram, criando o MQ-1 armado em 2001, a Rússia, quebrada e lutando para se manter unida, não tinha recursos ou disposição para isso. Em vez disso, gastou o pouco dinheiro que tinha tentando manter funcionando as coisas mais fundamentais. Seus caças, seus bombardeiros estratégicos, seus tanques, seu porta-aviões, esse tipo de coisa. Então veio 2008 e a guerra com a Geórgia. Foi um massacre para os russos, durou só 5 dias e, no geral, foi o que esperavam que a Ucrânia fosse depois. Mas os georgianos possuíam drones modernos, como os de reconhecimento Hermes 450, fabricados em Israel. E embora os russos pudessem derrubá-los, como mostrou um MiG-29 em 20 de abril, eles não tinham um sistema equivalente próprio. O chefe do Estado-Maior da Rússia, general Nikolai Makarov, informou ao Comitê de Defesa do Parlamento, em novembro, qual seria a solução imediata, citando: o Estado-Maior decidiu que, atualmente, não temos essas aeronaves de reconhecimento não tripuladas, mas nos próximos 2 a 3 anos vamos comprá-las de Israel. Fim da citação. E de fato, eles fizeram isso com a compra de Searcher 2, Bird Eye 400 e iView MK150, dando a eles um impulso inicial em sua capacidade moderna de reconhecimento. Mas nenhum deles era um UCAV. Os drones comprados apenas observavam, não atiravam. Esse esforço, por motivos desconhecidos, seria realizado internamente. Isso acabou dando origem aos Forpost-R, exibidos e testados publicamente por volta de 2019, com entregas relatadas em 2020. O Orion, um equivalente vago ao Predator, cujo primeiro lote foi entregue para operações de teste em 2020, e o Altius, que ainda não passou da fase de protótipo. Na verdade, até os 2 primeiros só entraram em serviço de forma abstrata, com poucas unidades mal documentadas de Forpost-R e Orion que se acredita estarem em serviço até o momento deste vídeo. Enquanto tudo isso ocorria, nos bastidores, eles trabalhavam para conquistar o prêmio, um drone furtivo. MiG já vinha brincando com essa ideia há um bom tempo, com seu projeto Sketch, que em russo significa arraia, iniciado em 2005 com uma maquete em tamanho real, sendo exibida no Salão Internacional de Aviação e Espaço de Moscou em 2007. Nada nunca saiu disso. No entanto, não havia dinheiro para isso, nem internamente, nem do Kremlin, e assim o projeto acabou sendo abandonado. Exatamente quando isso aconteceu, ainda não está claro.
Porém, a pesquisa ficou engavetada. Então, quando a Sukhoi recebeu o contrato inicial do Okhotnik em 2011, apenas para conceitos e projeto preliminar, não para a produção, a pesquisa foi retomada e revisada, com o Ministério da Defesa formalizando os requisitos técnicos em abril de 2012 e a MiG tornando-se parceira no mesmo ano. Então, depois de longos 7 anos, em 2019, finalmente pudemos ver o que eles tinham preparado. O primeiro protótipo. Para ser justo, eles criaram uma aeronave de verdade. Isso pode parecer um padrão muito baixo que estabelecemos, e é porque realmente é um padrão muito baixo. Afinal, estamos falando de um programa aeroespacial russo, então, sinceramente, já é uma surpresa inesperada quando algum chega a esse estágio. Por exemplo, onde está o Yakovlev Yak-201, o caça furtivo VTOL, em que estavam trabalhando? Bem, não se preocupe com isso. Então, onde está o Sukhoi KR-860, um equivalente ao Airbus A380 que eles estavam desenvolvendo por um tempo, e o KR-860? Nós não lembramos disso. E além disso, onde está o Sukhoi Gulfstream SS-20 e um jato executivo supersônico com o qual eles já nos provocaram? Bem, em lugar nenhum. É aí que está, então você entendeu a ideia. A indústria aeroespacial russa normalmente só faz barulho e não produz nada. Mas para o S-70, talvez tenha sido um dia raro, ou um porco tenha voado sobre Moscou naquele dia, porque dessa vez o barulho veio acompanhado de resultado de verdade. Porque veja só, o conceito de design foi revelado em 2019 no Salão Internacional de Aviação e Espaço. Então, no dia 3 de agosto daquele ano, ele voou, permanecendo no ar por mais de 20 minutos sob o controle de um operador em terra, completando vários circuitos pelo campo de aviação a cerca de 600 metros de altura antes de pousar com sucesso. Dá para dizer que parecia até bem decente, não é? Por todos os critérios observáveis, um protótipo genuíno, legítimo e sério, exceto que, não exatamente. Há detalhes que se destacam nessa apresentação inicial, se você olhar mais de perto. Vamos começar pela traseira. Aeronaves furtivas buscam manter as partes quentes lisas para não se destacarem no radar. O B-2 Spirit, por exemplo, tem seus escapamentos enterrados na fuselagem, e o F-22 opta por bocais triangulares com cantos retos. E o protótipo S-70 bem sim, aqueles bocais circulares convencionais enormes e salientes que não são nada bons. Sem falar no fato de simplesmente despejar o calor direto pela traseira desse jeito, sem nenhuma tentativa de esconder ou disfarçar o pior disso, ser um verdadeiro ímã para mísseis guiados por infravermelho. Depois tem o trem de pouso, que em nenhum momento durante as imagens divulgadas pelo Kremlin é recolhido, sem falar em como toda a fuselagem é cheia de saliências e irregularidades, coberta por todo tipo de sensores. Agora, existem 3 interpretações aqui. Uma, que claramente isso era um protótipo e todos esses problemas seriam resolvidos quando o modelo de produção fosse lançado. 2, que aquilo era um verdadeiro monte de sucata montado só para parecer bom diante das câmeras. E 3, um meio termo entre a primeira e a segunda opção. Naquela época, por ser a Rússia, era praticamente impossível saber qual opção era correta. Só o tempo diria. O sonho do drone escudeiro. Então, uma pergunta rápida para você. Para que serve realmente o S-70? Porque ainda não te contamos isso, não é? Na verdade, só fizemos comentários vagos sobre ele ser um UCAV, ou drone de combate, sem explicar direito. E é uma pergunta com uma resposta interessante, porque quando você imagina um UCAV, provavelmente pensa em um Predator ou um Reaper, como sempre, deslizando tranquilamente pelos céus, atirando em alvos no solo. Mas quando foi que nós, ou qualquer um, realmente dissemos que alvos terrestres eram tudo o que um UCAV, um veículo aéreo de combate não tripulado, não se esqueça, era capaz de atacar? Nós não dissemos, e de fato o S-70 não ataca apenas alvos terrestres, ou pelo menos não deveria. Segundo a United Aircraft Corporation, controladora estatal da Sukhoi, o S-70 foi criado para atacar alvos aéreos e terrestres via interação em rede com o caça Su-57 da Rússia, cumprindo todas as missões sob comando da aeronave tripulada Líder.
A ideia, porém, não é que os pilotos do Su-57 pilotem o S-70 eles mesmos em algum tipo de controle auxiliar. Que ele acompanhe e execute tarefas de forma autônoma, conhecendo padrões de formações, navegação, deslocamento e engajamento, decidindo suas ações. Baseado em parte nos dados que ele mesmo coleta, mas também naqueles que o Su-57, liderando o caminho, lhe forneceria automaticamente. No entanto, o piloto do Su-57 também pode direcioná-lo, mas de forma ampla, sem precisar se preocupar muito com os alvos, com o S-70 então decidindo como executar melhor essas ordens por conta própria. Estamos falando de voar aqui, procurar ali, observar lá, eliminar aquilo. Quero dizer coisas realmente amplas. Se isso parece algo realmente inovador, bem, é mesmo. E a Rússia não está sozinha nessa ideia. A Boeing, da Austrália, por exemplo, já trabalha no MQ-28 Ghost-Bat. A China já tinha o GJ-11 em serviço em 2025, embora seu desempenho real ainda permaneça incerto. E os Estados Unidos agora avançaram seu programa de aeronaves de combate colaborativas para contratos de produção do Incremento 1 com a General Atomics FQ-42 e a Anduril FQ-44, ambas já selecionadas. Então, o S-70 é bom nesse papel? É difícil dizer, para ser franco, pois todas as informações para responder a essa pergunta vieram do Ministério da Defesa da Rússia. E correndo o risco de surpreender todos vocês, eles não são exatamente o que você chamaria de fontes justas e imparciais de informação. Sabemos que um Su-57 e um S-70 voaram em conjunto no dia 27 de setembro de 2019, como você pode ver na tela agora. Mas não fazemos ideia de quão independente o S-70 realmente era, no entanto. A Rússia afirma que ele passou mais de 30 minutos do voo, voando em modo automatizado, onde eles praticaram usá-lo para ampliar o campo de radar do Su-57, fazendo-o voar mais distante. Podemos confirmar se isso realmente aconteceu? Nem tanto. Pegamos os detalhes com o Ministério da Defesa russo. Como dissemos, não são os caras mais confiáveis. O que podemos confirmar, no entanto, é que outros testes vêm acontecendo, porque tem outro que descobrimos por acaso depois que terminou em desastre. Em 5 de outubro de 2024, sobre Konstantinivka, cidade sob controle ucraniano, a 15 quilômetros das linhas de frente na época, isso ocorreu. Vídeos filmados do solo mostram duas aeronaves cruzando o céu. A aeronave atrás, identificada como Su-57, lança um míssil no S-70, destruindo-o rapidamente e fazendo-o despencar em espiral até o chão, enquanto a fumaça se espalhava. A Rússia nunca reconheceu o incidente. Para os pedantes, grupo no qual nos orgulhamos de nos incluir, vale notar que esse incidente também prova que o Su-57 operou sobre a Ucrânia e conseguiu um abate ar-ar, mesmo que apenas de forma indireta. Voltando ao assunto principal, não sabemos por que o S-70 estava lá, se quisermos ter certeza absoluta. A explicação mais aceita, segundo a atualização de outubro de 2024 do Ministério da Defesa britânico e o bom senso, é que isso foi um teste de combate limitado. Por que você manteria um equipamento de ponta em desenvolvimento tão próximo da linha de frente? Só alguém completamente imbecil colocaria esse equipamento lá por outro motivo. E os russos estão falidos, mas não são burros. É uma grande diferença. E sabe de mais uma coisa? Como ele foi abatido atrás das linhas de frente, apesar do esforço da Força Aérea Russa, isso significa que conseguimos pôr as mãos em um, certo? E nossa, quantas coisas interessantes aquela carcaça nos ensinou sobre o que realmente está acontecendo com o S-70. O que sabemos? A primeira revelação é que a unidade que caiu, um S-74 segundo os destroços, estava armada, reforçando nossa hipótese de testes de combate limitados. Especificamente, foi encontrada entre os destroços uma UMPB DD-30SM, uma bomba planadora guiada de precisão russa relativamente nova e, de fato, uma munição inteligente de verdade. Capaz de ajustar, apontar, seguir e corrigir-se proativamente até atingir o alvo. Ela se corrige rumo a um alvo programado, em voo, usando orientação inercial e por satélite, além de piloto automático de bordo e superfícies de controle aerodinâmicas. A segunda revelação foi mais complexa.
Sim, o S-70 pode ter formato furtivo, mas, pelo menos para o recuperado na Ucrânia, seria difícil chamá-lo realmente de aeronave furtiva. Os destroços mostram fixadores visíveis, junções abruptas, estruturas de metal e compósito, cavidades expostas e bordos de ataque sem sinais do tratamento típico de uma aeronave furtiva após a queda. Resumindo, sobre esse ponto, já que não explicamos isso no nosso resumo sobre furtividade, já que furtividade é basicamente não gerar um retorno detectável no radar. Você também pode construir superfícies e cobri-las com materiais como fibra de carbono. Esses materiais absorvem as ondas de rádio, impedindo seu retorno ao emissor e tornando a aeronave menos visível no radar. Nossa opinião, então, é que provavelmente este era um dos protótipos, uma máquina construída principalmente para provar o perfil aerodinâmico básico da forma, os sistemas internos fundamentais e a integração das armas. Não era um em que cada linha tivesse sido revisada e suavizada até o limite e cada superfície revestida com algum material classificado para realmente reduzir o retorno do radar ao menor valor possível. Isso, no entanto, não significa que era um alvo fácil de detectar também. Uma configuração de asa voadora por si só já elimina muitas das bordas afiadas que o radar adora, e enterrar a face do compressor ainda remove um enorme espelho de ondas de radar. Então, comparado a uma aeronave convencional do mesmo tamanho, vamos dizer um Su-35, assim temos uma desculpa para colocar uma foto daquela bela máquina na tela. Ele teria sido comparativamente mais difícil de detectar. A questão é se a Rússia vai revisar as próximas unidades com mais rigor quanto à furtividade ou se isso é tudo o que teremos. E sobre essa questão, bem, nós simplesmente não sabemos. E há alguns pontos gerais a esclarecer sobre o quão furtivo ele é também. Rebites visíveis não significam automaticamente que não é furtivo. Basta olhar para este F-20 e este F-35 e este J-20. Todos eles são considerados máquinas perfeitamente furtivas. Todos eles com uma certa quantidade de rebites visíveis em sua construção final. O mais importante é como fixadores, fendas e junções são selados e gerenciados eletricamente, detalhes difíceis de serem totalmente compreendidos por analistas de fontes abertas, pois os estados raramente divulgam essas informações. Também é necessário algum esclarecimento sobre a incorporação de materiais absorventes de radar. Eles não precisam ter uma cor específica e nem mesmo serem aplicados como uma camada visível na superfície. Eles podem estar em vedações, concentrados nas bordas de ataque, no revestimento de dutos ou incorporados aos materiais compósitos na própria laminação. Falando em compósitos, vamos abordar a fibra de carbono. Acreditamos que o S-70 abatido na Ucrânia empregou um pouco disso em sua construção, o que pode ser visto nesta foto. Mas, por favor, repare na incerteza com que dizemos isso, já que a foto realmente não é tão clara, e por isso continuamos abertos à possibilidade de estarmos errados nesse caso. E alguns pontos sobre fibra de carbono enquanto estamos aqui também. Ela não é automaticamente absorvedora de radar, como às vezes é relatado. Ela pode ser, mas isso depende da direção das fibras, da espessura, da frequência e de todo tipo de outros fatores científicos. E sem saber essa composição exata, também não podemos afirmar que a fibra de carbono usada neste S-70 em particular, se é que foi usada, foi incorporada pensando em furtividade. Porque, como a fibra de carbono é um material estrutural de alta resistência e baixo peso por si só, eles poderiam simplesmente tê-la usado para economizar peso, sem fazer nenhum esforço específico para formulá-la para absorção de radar. A inteligência ucraniana notou algo interessante nos componentes internos recuperados. 30 eram de fabricação estrangeira. Todos eram componentes elétricos, como transceptores e chips de acionamento de motor da Maxim Integrated Products, Estados Unidos, microcircuitos da Linear Technology Corporation, Estados Unidos, e transistores da Infineon Technologies, Alemanha. De certo modo, isso não deveria surpreender. Sabemos que o T-14, armata supertanque russo, preso no inferno do desenvolvimento há mais de uma década, dependia muito de componentes importados. E a interrupção desse fluxo é uma das principais causas dos longos atrasos do projeto.
Não sabemos se ainda há linha de suprimentos ocidental secreta, no estilo mercado negro, ou se a Rússia obteve esses componentes por outra fonte, fabricando internamente ou, mais provavelmente, comprando da China. Ambas as origens são prováveis. Mas como estamos inclinados a acreditar que o S-70 abatido sobre a Ucrânia era uma unidade protótipo, não devemos afirmar sem provas que essas empresas litigiosas tenham participado, consciente ou não, de comércio que viole sanções com a Rússia. Isso continua sendo uma possibilidade, claro, mas como estamos partindo do pressuposto de que se trata de uma unidade protótipo, ou seja, se construída antes das sanções, pós-invasão, esses componentes podem ter sido adquiridos em tempos mais cordiais. Considerando que lidamos com sucata que pouco lembra o antigo S-70, isso é basicamente tudo o que conseguimos entender do acidente. O redesenho de 2021. Agora, aproveitando isso, também devemos dar uma olhada neste S-70, apresentado pela Sukhoi em dezembro de 2021, porque foi um desses que foi abatido sobre a Ucrânia, não o tipo que vimos anteriormente. Ainda falamos de protótipos, mas alguns já estão mais avançados. E como sabemos que são protótipos, talvez você esteja se perguntando? É simples, pois a United Aircraft Corporation nos informou isso quando foram apresentados. O Vante foi desenvolvido pela Sukhoi em um projeto experimental do programa Okhotnik. O novo modelo foi apresentado na fábrica VP Shaklov, em Novosibirsk. E logo de cara, também há uma grande diferença entre os dois tipos. Porque olhe para a traseira, onde está o motor gigante saindo direto da parte de trás. Pelo menos pela frente e pelos lados, parece que ele sumiu, não é? E de fato, sumiu mesmo. Apreciem, aproveitem essas fotos também, porque foi absolutamente difícil pra caramba encontrá-las. As implicações também são grandes, pois, embora já tenhamos mostrado que ter um motor na traseira não favorece a furtividade, ainda não explicamos como embutir o motor dessa forma resolve isso. Há três formas: recuar o escapamento entre as superfícies superior e inferior, mascara mais o motor dos radares e sensores infravermelhos posicionados acima ou abaixo da aeronave. Em vez de verem um tubo de metal redondo, as ondas de radar encontram uma abertura rasa e bem protegida. A saída plana deixa o escapamento mais largo e fino. Isso oferece ao gás quente mais superfície para se misturar ao ar frio, diminuindo sua temperatura máxima mais rápido que uma pluma circular. As bordas da abertura podem ser alinhadas à geometria da aeronave, desviando mais energia de radar para longe da fonte, em vez de retornar diretamente. Então sim, isso é uma melhoria real na furtividade. Provavelmente a melhoria mais importante feita no projeto, eu diria, pelo menos visivelmente. Mas não dê aos russos o benefício da dúvida de forma indevida aqui, porque, bem, sim, as coisas estavam claramente melhorando, ainda há muitas perguntas sem resposta antes de concluir que isso é um F-22 em cirílico e não tripulado. Por exemplo, não há qualquer evidência de vetoração de empuxo na saída do S-70. O mais próximo que conseguimos chegar de poder dizer que talvez tenha é pela imagem. E é puramente por causa daquela linha, ou fenda, ou descoloração, quero dizer, chame como quiser, entre a saída e a fuselagem propriamente dita. Pode ser vetoração de empuxo, pode ser um acaso da iluminação, pode ser qualquer coisa, na verdade. Não podemos descartar nenhuma possibilidade. Embora, temos que dizer que, notavelmente, nenhuma linha assim aparece na metade superior. E falando em vetoração de empuxo, algo como Segway, a coisa que faz a coisa que ela vetoriza, porque como eles fizeram isso quando o motor era tão grande que chegava a sair da fuselagem antes? Bem, eles poderiam simplesmente ter optado por um motor totalmente diferente e menor, como o Klimov RD 5000B, o IA-222-25, ou o SM-100 todos, sendo algumas das possibilidades. Mas é muito mais provável, pelo que vemos, que eles estejam usando exatamente o mesmo motor, ou pelo menos a mesma base de motor, só que com um pouco do excesso removido. Porque, pelo que vimos, nenhum representante do governo russo ou da indústria aeroespacial confirmou publicamente o conteúdo. Porém, a imprensa russa sempre afirmou isso categoricamente.
É o AL-41 que está sendo usado, um turbofan de fluxo axial também utilizado no Su-57 e no Su-35S, cuja linhagem remonta ao AL-31, projetado nos anos 1970. Esse motor foi usado praticamente em tudo. Isso é pelo menos concebível como uma explicação. Retire o pós-combustor, descarte os bocais de exaustão com vetoração de empuxo basicamente padrão. Encontre uma maneira de tornar o compressor e as câmaras de combustão mais curtos e eficientes possivelmente. E não vemos por que não poderia caber numa estimativa mental no chute. Voltando ao bocal também, porque com vetoração de empuxo ou não, esse novo design vai impor custos. Porque motores a jato, naturalmente, produzem um fluxo aproximadamente circular, o gás quente sai de um tubo cilíndrico. Quero dizer, sem brincadeira, forçar esse fluxo circular por um objeto achatado exige um duto de transição, que faz a ponte entre formatos, tamanhos ou orientações diferentes do fluxo de ar. Não é o ideal. Em vez de expelir o ar quente pela traseira como outras aeronaves a jato, ele permanece na aeronave e passa pelo duto de transição até o bocal, expondo esse duto. E tudo o que estiver do outro lado dele fica exposto às temperaturas extremamente altas dos gases que estão saindo. E é aqui que a impressão 3D entra na história, porque de acordo com engenheiros russos, em entrevista à TASS, o bocal é impresso em 3D. Não sei o quão bem isso funciona, mas ainda é um detalhe interessante. Para sermos justos, vamos dar a eles o benefício da dúvida e supor que também não falavam de uma impressora 3D doméstica de mesa. Agora vamos falar da fuselagem. Embora ainda não esteja pintada nem finalizada, já parece bem mais limpa que o protótipo inicial. Não acha? Só para refrescar sua memória, aqui estava ela em 2019 e aqui estava em 2021. As linhas de dobradiça das superfícies de controle da máquina revisada parecem ter sido preenchidas com material flexível para nivelar o acabamento e reduzir a reflexão do radar, ou fabricadas com tolerâncias melhores. O nariz e as bordas de ataque têm grandes painéis azul acinzentados, diferentes do resto da fuselagem. Por quê? Não sabemos. Podem ser materiais que absorvem radar ou painéis dielétricos que permitem que os sensores enxerguem através deles. Eles podem ter propriedades elétricas controladas ou apenas terem sido pintados com tinta spray só para a gente ver. Não sabemos ao certo, mas a localização é importante. O nariz e as bordas de ataque das asas são as primeiras partes da aeronave iluminadas por um radar frontal. Então, se a Sukhoi fosse concentrar materiais especializados em algum lugar, com certeza seria ali. Há também a questão da estação de controle em solo do S-70, de onde ele é pilotado quando não opera automaticamente, pois, segundo a United Aircraft Corporation, isso também mudou em 2021. Eles não explicaram como, apenas nos deram a foto, disseram que o sistema era novo, chamado NPU-70, desenvolvido pela Kronstadt com experiência dos programas de drones do Irã e Síria. É algo extremamente esclarecedor, nós sabemos. A partir daí, poderíamos analisar cada centímetro dessa versão do S-70, mas não há tanta necessidade, já que já temos a parte de cima e de baixo. O principal que queremos que entenda é que não se trata de uma palhaçada feita só para propaganda. Claro, há pontos de interrogação sobre o design aqui e ali, e muita coisa que não sabemos, mas o que sabemos deixa bastante evidente que o S-70 é um esforço sincero. E agora, apesar de todos os altos e baixos na sorte da nação que o projeta, ele ainda está avançando, mesmo que lentamente, para se tornar uma aeronave de combate séria. O que nos leva a uma pergunta óbvia: onde diabos ele está? Onde diabos ele está? Porque não só recebemos por mais de uma década material de divulgação e imagens de teste aos poucos, um vídeo aqui, outro ali, como ele realmente já era para estar em serviço neste exato momento. A TASS noticiou isso em 2019, uma frase do então vice-primeiro-ministro Yuri Borisov, que dizia, abre aspas, a maior parte dos testes de voo do S-70 está planejada para ser realizada no período de 2023 a 2024, incluindo nas versões de ataque, com diversos armamentos aeronáuticos.
Está especificado que as entregas em série dos Vantes para as tropas começarão em 2025. Fim da citação. Mesmo assim, nada. Ele não está em serviço e só se aproximou de um campo de batalha quando perdeu o controle nos testes e teve de ser abatido sobre a Ucrânia. Esse também não foi o primeiro prazo perdido. Em agosto de 2020, Vladimir Putin informou pessoalmente Yuri Slussar, então chefe da United Aircraft Corporation, que o Ministério da Defesa ordenou a aceleração do desenvolvimento do S-70 para que as entregas começassem já em 2024. Depois, há outro prazo para a produção em série, que já passou, em meados de 2022, assim como no final de 2021. Depois, o então vice-ministro da Defesa, Alexei Krivoroshny, apareceu na Rossiya 24 e afirmou à nação que a partir de hoje o sistema já está pronto para produção em série. Gostaria de acrescentar que, em um futuro próximo, já assinaremos um contrato de produção em série para o fornecimento do S-70. Essas máquinas ainda são protótipos, mas em 6 meses assinaremos contrato para produção em série antes da entrega das aeronaves não tripuladas. Fecha aspas. Você entendeu a ideia. Há mais de meio década, a data de introdução vem sendo adiada repetidamente uma e outra vez. E enquanto Moscou, por razões óbvias de orgulho nacional, nunca nos forneceu um dossiê detalhado explicando as várias falhas que causaram isso, podemos extrair alguns detalhes da mídia russa. Em fevereiro de 2022, a TASS informou que a fábrica de aeronaves de Novosibirsk teria um programa de modernização de 5 anos com a construção de um novo prédio para produzir o S-70. O investimento divulgado foi de 2,5 bilhões de rublos, ou cerca de 34 milhões de dólares. E também foi informado que a força de trabalho na fábrica deveria aumentar em 50%. Então, na verdade, por esse cronograma, estaríamos olhando para algo em torno de 2027 só para o início adequado da produção em série, sem contar a entrega e a entrada em serviço de fato. Sem contar qualquer erro no caminho, que poderia atrasar ainda mais. E quanto ao número de unidades protótipo existentes agora, acreditamos que atualmente há apenas 3. Dizemos isso por causa de um contrato de desenvolvimento de dezembro de 2019, que cobria explicitamente a produção de 3 protótipos voadores, S-72, S-73 e S-74. Portanto, considerando que o S-71 foi o que apareceu em 2019, conhecemos o destino do S-74 e não há indícios de outros contratos de protótipos. Como dito, faz sentido haver 3 unidades atualmente. Esse mesmo contrato também afirmava que os testes conjuntos estatais, seja lá o que isso signifique, deveriam começar em 1º de janeiro de 2023 e ir até 30 de setembro de 2025, com o prazo para concluir o projeto final para a produção fixado para 30 de outubro. E francamente, com a perda do S-74 coincidindo com esse cronograma, tendo sido abatido em outubro de 2024, se você se lembra, não vemos motivo para não levar esse contrato ao pé da letra. Portanto, afirmamos que, embora nenhuma unidade de série tenha sido produzida até agora, o projeto final provavelmente já está garantido. Incluiremos isso em nossa conclusão geral. Eles já têm o projeto, estão conseguindo a fábrica e quando tudo estiver pronto, começamos a produção. Partindo dessa suposição, além do que já vimos no episódio 2, que evidências físicas reais existem de que o programa está avançando? Bem, graças aos satélites espiões, tudo e nada na verdade. Por exemplo, temos essa fotografia de 2 deles flagrados em setembro de 2021 na base aérea de Akhtabinsk. Tudo! Mas o que isso realmente nos mostra? Não podemos afirmar que o modelo revelado com visual esportivo em dezembro de 2021 foi realmente pintado, pois, pelo que sabemos, ele pode parecer igual fora do enquadramento. Nada! E realmente, as fotos de satélite, seja lá como forem, todas têm isso em comum. Elas são interessantes de ver, claro, mas na verdade não nos dizem nada. Na verdade não. Considere esta aqui para reforçar o argumento.
Podemos ver uma na base aérea de Akhtabinsk, novamente em abril de 2025, ladeada por 6 Su-50 e 7 aeronaves soviéticas e russas, mais ou menos da família do MiG-29, que basicamente parecem todas iguais nessa resolução. Na verdade, não revela nada sério, revela? Podemos especular que a base aérea de Akhtabinsk é provavelmente onde o programa está baseado e onde os S-70 permanecem, já que continuam sendo avistados lá com frequência. Por exemplo, este em maio de 2029, outro em abril de 2022, este em abril de 2025 e, finalmente, este em 10 de junho de 2026. Só na esperança de conseguir outra imagem, nós mesmos também procuramos em imagens de setembro de 2023 e encontramos, bem, nada. Nem mesmo aqui, no que estamos chamando de Pátio Proibido, graças ao fato de ser o único lugar na base onde realmente encontramos caças Su-57. Embora estejamos dispostos a apostar que os S-70 ficam aqui dentro, porque por algum motivo é basicamente o único hangar de tamanho decente em toda a base e metade das fotos que acabamos de ver mostravam eles estacionados no pátio logo em frente. E isso realmente é o máximo que podemos dizer no momento. Analisamos o protótipo de uma aeronave inimiga durante a guerra, parte de um programa que Moscou tem razões para ocultar. Nunca conseguiríamos um verbete de enciclopédia com ajustes de torque e diagrama de fiação plastificado, certo? E, ao encerrarmos hoje, vamos ficar com esse ponto final. Como essa história do S-70 ainda é cheia de lacunas e incompleta. É importante ser claro, pois muitas pessoas tentam falar sobre o S-70 e projetos russos similares. Na verdade, como se o velho Vlad tivesse colocado essas pessoas nas reuniões de design, quando na verdade ele nunca fez isso e ainda tenta ocultar a realidade desses projetos, mostrando apenas o que lhe convém ao mundo exterior. O que temos, em vez disso, são fragmentos, imagens de testes, alegações da mídia estatal, imagens de satélite, destroços, prazos que vieram e se foram, e apenas evidências físicas suficientes para tornar impossível descartar tudo isso. E é exatamente por isso que o S-70 é um dos projetos de aviação moderna mais interessantes, não só na Rússia, mas em todo o mundo. Como será quando ele entrar em serviço completo? Se isso acontecer, vai nos surpreender com genialidade ou fracassar de forma catastrófica? Ou, ao invés disso, será algo mediano, sem ser um desastre completo, mas ainda assim falhando em atender às suas ambições grandiosas? E para resumir de forma bem grosseira, a gente não faz a menor ideia, mas vai ser interessante descobrir. Obrigado por assistir.